Bem, meus amigos, meio de semana não teremos gauchão. Grêmio Internacional com jogos importantes, mais para o Internacional, porque o Grêmio tem a Campinense, e convenhamos, a gente sabe que a Campinense vem para Porto Alegre para conhecer a Arena, conhecer o Beira-Rio, conhecer a Orla do Guaíba, o Parcão, o museu, o teatro de Porto Alegre, a ponte lá que sobe, né, quando estiver subindo, tirar fotos e voltar para Campina Grande, porque na verdade não tem como, né, o Grêmio não passar. O Grêmio se prepara logicamente para o final de semana para o enfrentamento com o Juventude. Esse sim, um jogo que, embora o Grêmio deva passar, o Grêmio é favorito, mas é um jogo que o Grêmio tem que ter um certo cuidado, porque a gente sabe que o Juventude tem ainda uma condição bem melhor que a Campinense de reverter a situação. Embora, logicamente, volto a repetir, o Grêmio passa nesse meio de semana e deve passar também no final de semana. Mas tem que ter o cuidado, principalmente no final de semana. Já o Internacional não. O Internacional que tem um jogo difícil em casa no final de semana contra o Brasil de Pelotas, também deve passar, porque empatou lá em Rio Grande. Tem um enfrentamento contra a Universidade de Chile. Jogo difícil, jogo complicado. Tem também, olhando um jogo um dia antes, o Emelec contra o The Strong, e aí pode definir alguma situação e pode também o Internacional saber o que precisa, o que necessita no jogo da quinta-feira. Mas é um jogo difícil, é um jogo complicado. Internacional já pronto, o Diego Aguirre hoje treinando, já definiu o time, joga com o Hernando de lateral direito, a gente esperava por isso. O lateral esquerdo não é o Alan Ruschel, vai jogar o Jefferson. Os dois zagueiros é o Alan Costa e o Juan. No meio de campo vai ter o retorno do Arangues junto com o menino Rodrigo Dourado, que felizmente ganhou dentro do campo e não perdeu a condição de titular no carteiraço, que muito treinador e muitos da imprensa não falam, né? A coragem que tem o Diego Aguirre de trazer, por indicação dele, o Nicolas Freitas. O Internacional gastou um monte de dinheiro, brigou para ter o Nilton, e esses dois jogadores ficaram no banco para o menino Rodrigo Dourado jogar. Não é qualquer treinador que faz isso. Parabéns ao Diego Aguirre, que mostra ter personalidade, embora a imprensa da capital está querendo derrubá-lo desde que aqui chegou. Mais no ataque, porque joga o Diego Aguirre com o Internacional no 4-2-3-1, na linha de 3, o Sacha pela direita, o D'Alessandro centralizado, e pelo lado esquerdo, o imortal Jorge Henrique, né, que passa treinador, vira treinador. O Jorge Henrique está sempre jogando, já jogou como lateral, jogou como segundo volante, agora joga um pouco mais adiantado, deve ser um jogador que deve marcar o lado direito do time do Chile. Então é por aí que o Internacional joga. E no ataque, logicamente, o Nilmar. Então o Internacional pronto, preparado para um jogo decisivo, um jogo importante, porque depois tem a decisão em casa contra o The Strong, e aí sim o Internacional deve passar fácil. Mas é bom, né, já ir para esse jogo sabendo do que tem que fazer, porque sabe na quarta-feira o que aconteceu no jogo do Emelec contra o The Strong. O Esportivo joga na quinta-feira de noite, às 19 horas, jogo que a federação conseguiu, junto com o time de Nova Prata, o impossível, né? Eles não querem divulgação, eles não querem transmissão do jogo, né? Eles simplesmente passaram para 19 horas, sabendo que 19 horas no meio de semana nós temos a Hora do Brasil obrigatória, hora brasileira obrigatória. Além disso, das 20 horas, das 20h10, 20h15 por aí, teremos o horário político também obrigatório, que nesta quinta-feira terá. Então, praticamente entraremos, claro que teremos a transmissão do jogo via internet, né? Mas entraremos a nível de aberto, né? de rádio aberta, depois das 20 horas e 15 minutos, portanto, quase já no meio do segundo tempo. É impossível, né? Depois a gente não sabe por que o futebol não cresce, por que o futebol não tem uma divulgação como se espera, mas pensando assim, como pensou o Nova Prata, como aceitou a federação e também os clubes que aceitaram esse regulamento esdrúxulo. Por quê? Porque o clube mandante pode mudar a data. Por quê? Porque o Nova Prata tem 2 contratações que espera até quinta-feira estarem relacionadas no BID. E quem perde são as pessoas que fazem e que acompanham o futebol, que é o torcedor, que é quem sustenta os clubes. Infelizmente,
É isso que acontece e também é por isso que a gente não sabe por que o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Se falou muito, depois da Copa do Mundo, se explicou, se buscou alternativas. Conclusão, nada foi feito e tudo continua como era antes. Tá